Boa tarde, meu nome é Melilzum e hoje eu vou falar sobre as pandemias e epidemias na história do mundo. Mas antes de eu começar a falar sobre as pandemias e as epidemias, você pelo menos tem que saber o que é uma epidemia ou uma pandemia. Vamos dar um zoom. As epidemias são pequenas, mais controladas. Elas podem se repetir na mesma época todo ano ou só aparecerem uma vez. E elas têm, na maioria das vezes, elas têm uma cura desenvolvida. Um exemplo disso é a dengue, muito famosa aqui no Brasil. As pandemias são grandes, descontroladas, fugindo do controle das agências de saúde e muitas das vezes não tem uma cura desenvolvida para ela. A praga de Justiniano. A praga de Justiniano ocorreu no reinado do imperador Justiniano I, tendo sido creditada a primeira da história. Ocorreu ainda no Império Bizantino e é atribuída ao exército do imperador. Uma breve explicação do que é o Império Bizantino, se você faltou a aula de história, a continuação do Império Romano na Antiguidade Tárdia e Idade Média, em 540. E foi marcada pelo feudalismo. Foi muito marcada pelo feudalismo, que é o conflito entre nobrezas e o regionalismo. Ela é transmitida por pulgas de ratos infectados pela peste bubônica, nome científico Yersinia pestis, vindos de navio. A peste surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e desembarcou em Constantinopla, capital do Império Bizantino, e matou 25 milhões de pessoas. Os sintomas são febre, dores de cabeça, náuseas, aparecimento de bulbos, vômitos, visões alucinatórias, insônia, delírio, diarreia, e a zona de maior risco são as grávidas. A peste negra. A peste bubônica ganhou esse nome por ser a pandemia mais avassaladora que atingiu o mundo no século XIV. Toda vez que a gente fala sobre uma pandemia ou uma doença que matou muita gente, a gente logo pensa na peste bubônica, né, a peste negra, porque ela, além de ela ter matado muita gente, ela serve até hoje para determinar alguns traços de transmissão de patógenos e comportamento de moléstias infecciosas. Causou 75 a 200 milhões de mortes, comum em roedores como rato, e é transmitida pelo homem pela pulga desses animais. Os principais sintomas são inflamações dos glândulos linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia e vertigem alta. Às vezes o tratamento pode ser à base de antibióticos, mas mata em 60% dos casos. A primeira pandemia de cólera, mesmo conhecida desde a antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o Vibrio cholerae, Vibrio cholerae, sofreu muitas mutações, resultando em novos ciclos epidêmicos, em tempos, sabendo que causou milhares de mortes. A contaminação pode ser por base de alimentos ou comida, água, que sejam contaminados pela bactéria. Ela, quando ingerida, ela vai para o seu intestino, se multiplica e causa uma diarreia intensa. E o tratamento pode ser à base de antibióticos e a vacina disponível, infelizmente, é de baixa eficácia, só de 50% de imunização. Então, você ainda tem 50% de chances de pegar. Obviamente, naquela época, a medicina não era que nem agora. Fazem 203 anos, então, obviamente, a medicina, né, aumentou, assim, está num nível bem maior. Então, se você acaba pegando, obviamente, vai ter um remédio melhor. Tuberculose. Os primeiros sinais da doença foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás, como mostra esse daqui à esquerda. E o combate foi acelerado em 1882, depois da identificação do bacilo de Koch, causador da tuberculose, e matou 1 bilhão de pessoas. É quase o Covid-19. E nas últimas décadas ressurgiu com força nos países mais pobres, incluindo o Brasil, e como oportunista nos pacientes de AIDS. Sendo altamente contagiosa, transmite-se para pessoa, de pessoa para pessoa, atacando principalmente os pulmões. O paciente pode ser curado à base de antibiótico, mas leva tempo, até 6 meses. A terceira e a sexta epidemia de cólera. Já avisando que essas foram as 2 piores epidemias de 7, que foram 2 epidemias e 5 foram 2 pandemias e 5 epidemias. Mesmo tendo epidemia no nome, elas são pandemias. Elas tiveram origem na Índia pelo rio Ganges.
chegou até a Ásia, Europa, América do Norte e África. A terceira exterminou 1 milhão de pessoas, a sexta 800 mil pessoas. E, como eu disse antes, a contaminação pode ser por base de alimentos contaminados pela bactéria. Ela entra no seu intestino, se multiplica e causa uma diarreia intensa. E a vacina, o tratamento pode ser a base de uma vacina e, infelizmente, ela só cura 50%. Então, você ainda assim tem 50% de chance de pegar. A gripe russa. A gripe russa teve seus primeiros casos em 1889, em 3 lugares distintos: Bukhara, no Uzbequistão, na Ásia Central, Athabasca, no Canadá, e na Groenlândia. Causada pela influenza, afeta principalmente as crianças, tanto que levou ao óbito de 1 milhão a 1,5 milhão de crianças e pessoas, jovens, adolescentes. E Antes acreditava-se que a doença teria sido causada pelo vírus H2N2. No entanto, descobertas recentes apontam que o causador é o H3N8, de influenza A. A doença causa crise de pneumonia, febre, cefaleias, prostração, astênia, coriza e tosse. Na maioria dos casos, não é preciso nenhum tratamento. Repouso, boa hidratação e paciência costumam ser o suficiente. Existem remédios para a gripe, mas eles só controlam o nível da gripe, não agem totalmente no vírus. Então, ele só causa que os seus sintomas eles fiquem menores, mas ele não cura. Mas, para quem está na área de risco, é recomendado sim. A gripe espanhola. Uma das gripes que mais dizimaram pessoas no século XX. Imagina uma das doenças que mais dizimaram pessoas na história foi a famigerada gripe espanhola, que acometeu a humanidade no século XX, em várias áreas do globo. Basicamente, 1/3 da população mundial pegou esse tipo de influenza, que levou à morte de muitos pacientes. Influenza é o vírus que causa a gripe. Algo entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas. Das 500 milhões de pessoas infectadas por essa gripe, a taxa de mortalidade estimada era de 10% a 20%. Os sintomas são crise de pneumonia, febre, cefaleias, prostração, astênia, coriza e tosse. E o tratamento é só repouso. Gripe asiática. Mais outra pandemia causada pelo vírus influenza, a subtipo H2N2. Originária na China, teve seus primeiros casos registrados em 1956 e durou até 1958. Acometeu não somente a China, como também Singapura, Hong Kong e os Estados Unidos. É difícil precisar o número de óbitos em decorrência da gripe asiática, o que varia de acordo com cada fonte, mas tendo como base a OMS, Organização Mundial da Saúde, o número de mortes foram de 2 milhões. De pessoas que perderam a batalha por essa gripe. E os sintomas são crises de pneumonia, febre, cefaleias, prostração, coriza e febre. E o tratamento, como sempre, é só repouso. AIDS. A AIDS veio de 1976 até hoje, então possíveis ainda ter mais casos. Obviamente, eles diminuíram bastante de lá para cá por coisas que não curam, mas que diminuem os casos. Então, vamos ver. Identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo, na África, o vírus AIDS, HIV, o vírus da imunodeficiência humana, foi provavelmente transmitido por macacos e já contaminou e levou a óbito 38 milhões de pessoas, desde que a primeira morte foi documentada em 1981. A AIDS foi considerada a primeira pandemia do século XXI, e sua transmissão ocorre exclusivamente por sangue, por meio de fluidos corporais, sangue, sêmen e leite materno, seja durante relações sexuais, compartilhamento de seringas e materiais perfurocortantes, acidentes biológicos e aleitamento. Ele vai matando ao longo do tempo e não tem uma cura. Um exemplo de morte foi o cantor famoso Freddie Mercury. Ele era vocalista da banda Queen, que eu acho que muitos aqui conhecem. Covid-19.
Bom, todo mundo fala que acha que sabe tudo sobre a pandemia, porque está vivendo, e, oh, meu Deus, coronavírus, enfim. Bom, eu acho que todo mundo aqui recebeu no WhatsApp o vídeo ou o áudio de uma mulher falando: ah, eu peguei Covid-19, eu não peguei coronavírus, eu peguei Covid-19. E isso acontece não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo, pessoas, assim, com desinformação. Obviamente, tem muita gente aqui que sabe informações, que deve ficar em casa, distanciamento social, usar máscara, como muitos aqui, e passar álcool em gel. E sair de casa só quando preciso. Só que muita gente também é desinformado, não tem informação certa. Ou até tem, mas infelizmente não respeita. Então, eu vou contar um pouco mais do que vocês já sabem sobre o Covid. Em dezembro de 2019, um novo coronavírus foi descoberto em Wuhan, na China. Sua alta velocidade de propagação e numerosos casos de mortes fizeram com que a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarasse estado de pandemia causado pelo vírus Covid-19, conhecido pelos cientistas de SARS-CoV-2. E não é porque a 19ª geração do vírus, que nem todo mundo acha que não, é só a segunda mesmo. E sim do inglês Coronavirus Disease 2019. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, cansaço, falta de ar. Mas ainda pode ter muito mais. O tratamento, infelizmente, não tem, mas está sendo desenvolvido. Foram 143.952 mortes de coronavírus aqui no Brasil, mas no mundo foram 1.014.958 casos de mortes no mundo. Bom, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada.